A graça e a paz, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, amada Igreja Videira Flórida. Nós estamos no nosso período de jejum e hoje é o primeiro dia e nós estamos compartilhando um livro. Esse livro foi escrito por pastores da videira e da vinha nos Estados Unidos e Canadá. E hoje o primeiro capítulo, o título dele é Antes das Raízes, Sementes. Ele foi escrito pelo pastor Edijan Reis, lá da videira Nurk, aqui nos Estados Unidos. E é interessante a mensagem desse primeiro capítulo, porque ela começa falando da semente. A semente, ela é algo que Deus nos dá. A semente, ela tem um potencial de Deus dentro dela. A semente é a forma que Deus ministra a nós, porque tudo está dentro da semente. E antes de criarmos raiz, então, nós precisamos da semente, né? A semente da palavra. Você também é uma semente. Jesus disse certa vez que se o grão de trigo, que é a semente, caindo na terra, ele não morrendo, ele fica só. Porém, se ele morre, ele produz frutos, né? Muitos frutos. E nós vemos então, dentro desse processo, dentro do processo da semente, a maneira que Deus então nos leva a criar raízes, nos leva a crescer em Deus, e crescer na nossa caminhada cristã e principalmente cumprir o nosso propósito, que é multiplicar aquilo que Deus já semeou dentro de nós, que é a divina semente, o próprio Senhor Jesus. Então, eu quero dar ênfase aqui em alguns pontos que eu achei interessante para você meditar e meditar nesse dia, que é o primeiro dia do jejum. O primeiro ponto é que o propósito de toda semente é multiplicar. Então, esse é o alvo de toda semente. Mas para que isso aconteça, primeiro, ela tem que estar tirando toda a casca que está em volta dela. A casca fala da nossa vida pessoal, fala da nossa vida natural, a casca fala da nossa força natural, a casca fala daquilo que é só aparência em nós. Nós, como uma semente, nós temos que cair na terra e morrer. Então, o primeiro princípio espiritual que nós aprendemos aqui é a morte. Tudo começa pela morte, e na verdade a morte de Cristo. Mas a morte de Cristo também é um princípio espiritual para nós aplicarmos na nossa vida, né? A morte, então, é quando nós abrimos mão de nós mesmos, é quando nós negamos a nós mesmos, é quando nós temos o direito sobre alguma coisa, achamos que temos esse direito e abrimos mão desse direito. A morte ela é expressa pelo amor e a morte também é expressa pelo perdão. Então, o primeiro momento da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã, é aplicar o princípio da morte. Mas quando nós caímos na terra, então, somos semeados na terra, nós precisamos dos nutrientes que estão ali na terra. E não só isso, nós precisamos também de luz. Então acontecem duas coisas nesse momento. A primeira coisa é que você vai criando raízes, crescendo para baixo. E com isto você vai pegando os nutrientes que estão ali na terra. E a segunda coisa é o crescimento para cima, que é em direção à luz. Aqui nós vemos dois princípios também. O primeiro princípio, que eu estou dizendo, que é você ter raízes e pegar os nutrientes da terra, é as conexões, é as pessoas que você está vinculado, conectado, as pessoas que falam na sua vida, e são as pessoas também que você fala na vida delas. Na medida que vocês vão recebendo um do outro, vão recebendo a palavra um do outro, vão sendo guardados uns pelos outros, vão recebendo intercessão uns dos outros, vão compartilhando a vida que está dentro de vocês. Esses nutrientes que estão na vida do outro vêm para você, e o nutriente que está na sua vida vai para a vida do outro. Então esse é o primeiro momento, é o momento onde você cria raízes, mas a raiz é para produzir também uma sustentação para a planta crescer. E a planta normalmente ela cresce em direção à luz, em direção ao sol. Jesus é o sol da justiça, o Senhor, por meio da palavra, é luz para nós. Salmo diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, ou seja, a luz de Deus para nosso caminhar diário. E todas as vezes então que você cria raízes, você é levado então em direção à luz. A luz também fala da revelação da palavra. Cada vez que você recebe a revelação da palavra, você está recebendo luz de Deus. Mas ainda não concluiu o alvo de Deus. Esse foi apenas o terceiro processo dentro desse alvo, a terceira etapa. Mas a quarta etapa agora, ela é a etapa de multiplicação. Então, nós vemos que a semente, primeiramente, ela cai na terra, depois ela morre. E quando ela morre, na verdade, a vida que está dentro dela surge. Eu preciso te dizer,
a vida de Cristo está dentro de você, ela tem que ser manifesta para fora. Mas depois disso, nós vemos que ela é vinculada, ela cria raízes, ela tem pessoas que ela está conectada. E a próxima etapa é o crescimento. Com respeito ao crescimento, tem algo importante para te dizer, principalmente você que tem alguma tarefa ou encargo dentro da vida da igreja na área de liderança. Sabe, crescimento é algo que Deus dá, mas crescimento ele é regado por nutrientes que estão ali na terra e ele é regado também pela palavra. Então o crescimento ele é consequência do alimento que as pessoas recebem. Então você que é líder, você que exerce alguma função de liderança na vida da igreja, nunca faça com que a planta cresça pela força. Toda vez que você pegar uma planta para que ela cresça, você vai puxar. E quando você puxar, ela vai desconectar das suas raízes. Então não faça isso. A melhor maneira de você ver alguém crescer na vida da igreja é alimentando essa pessoa com os nutrientes, com as conexões, com os irmãos de aliança, com aqueles que falam na vida dele. Mas a segunda coisa também é revelação na palavra. Estimule cada irmão a buscar o Senhor até revelação na palavra para o crescimento. Por fim, então, a consequência de todas essas etapas é a multiplicação. O alvo de Deus é que você seja multiplicado em outra pessoa. Seja multiplicado naqueles que estão lá fora. Multiplicado o quê? A divina semente. A divina semente que está dentro de você hoje, que é o próprio Senhor Jesus. E aqui eu quero, para encerrar, trazer uma ilustração. Eu não sei se vocês sabem, mas o morango, ele é uma fruta que nele mesmo se carrega muitas sementes. O morango, então, ele tem a sua doçura, ele tem a sua polpa, mas também ele tem as suas sementes. O alvo de Deus é que você seja como esse morango, em que você tem a doçura, que aponta para o trabalhar do Espírito Santo na sua vida, que aponta para a luz da revelação da palavra, que aponta para o seu crescimento e maturidade espiritual. Mas não só isso, você tenha também alimento, polpa, conteúdo, né? Que aponta também para quando você deixa de ser só aquele que recebe, mas é aquele que dá também o que Deus tem te ministrado. E por fim, a semente. O alvo de Deus não é que você seja apenas uma planta, mas que você se multiplique e através de você muitas plantas sejam estabelecidas, enraizadas, venham crescer e multiplicar também. O alvo de Deus é que a divina semente, que é Cristo Jesus que está dentro de você, seja compartilhado, transmitido e multiplicado. Então você é como essa fruta que carrega a semente, que tem conteúdo e tem também a doçura do Espírito. Gostaria que você meditasse, então, nesse dia, nessa primeiro tema do jejum, o primeiro capítulo do jejum, do livro que nós estamos compartilhando. E eu espero que Deus venha te enraizar, venha aprofundar suas raízes nesses dias, no Senhor, nos vínculos de amor entre os irmãos e na vida da igreja, servindo o Senhor. Gostaria então de encerrar fazendo uma oração por você, pedindo para que o Senhor faça de você essa divina semente que cria raízes, cresce, multiplica para a glória de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço agora para cada irmão, cada irmã da vida, que está envolvido na vida da igreja, eles venham ter revelação da divina semente que eles receberam em Cristo. Que eles possam crescer, enraizar, multiplicar-se para a glória do Teu nome, do nome poderoso de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.